Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, caras amigas, caros amigos que nos acompanham, o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para ser melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E manter-se distante de qualquer atração do mal, escreveu Allan Kardec. E todos nós que estamos no corpo carnal, passamos pela experiência da mortalidade, da fragilidade da matéria, do momento natural do desencarne ou da desencarnação. Fazia 2 anos, eu experimentava uma estranha sensação interior. Como eu tenho um relacionamento muito grande com médicos e pessoas da área da medicina, consultava, relatava. Eu fiz check-ups num dos melhores hospitais do Brasil, no Sírio-Libanês. E o resultado era espetacular. Todos os resultados excelentes. Mas eu sentia que estava doente. Alguma coisa me estava roubando as energias de uma forma transcendente, talvez, quem sabe, pelo fato de eu ser médium, permitia essa conexão, barrava pela falta de oportunidade. Foi assim que tudo começou. De repente, num dia comum, eu senti uma dor, estava com a nossa enfermeira, Gerolina, e senti uma dor no lado direito, muito forte, como se fosse uma punhalada. Naquele momento, eu procurei amparar, sentei-me, a dor alastrou-se, descendo, e passou. Então, nós fizemos fomos examinar aqui no nosso posto médico e notamos 2 manchas em determinada área do baixo ventre. Eram sintomáticas de uma doença muito grave. No dia seguinte, fomos ao hospital e então descobrimos que eu estava com um problema muito grave e muito simples. O problema não era tão pesado como eu pensava, nem tão simples como eu desejava. O pequeno canal que conduz a urina através do seu tubo até o rim
estava entupido. E então, como era natural, aquilo foi avolumando e começou a doer. Era necessário uma cirurgia de emergência. Então fomos fazer a cirurgia de emergência. Quando os médicos examinaram, não encontraram o local em que deve passar exatamente esse canal aberto. Ficaram decepcionadas, teriam que fazer uma cirurgia de maior porte, abrir, mas persistiram e encontraram. Então fizeram a técnica própria, rasparam aquilo que entupia o tubo, e isto foi levado ao laboratório. A razão era esse entupimento, que vinha de alguma procedência. Para minha surpresa, o diagnóstico foi câncer. A médica me disse que aquilo se tratava de câncer. Era um câncer inicial. Mas não me abalou a estrutura, porque eu estava preparado para mais. E perguntei o que deveria fazer. Fazer o tratamento. Eu digo, então, vamos fazer o tratamento. Quer dizer, entretanto, que nós não estamos a sós. A nossa vida é abençoada por Deus. Quando compreendermos que a existência tem uma finalidade além do eu de cada um de nós, a vida se nos tornará muito melhor, com muito mais valores e mais dignidade para os enfrentamentos. Então, eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Então, eu me preparei mentalmente, porque comecei pela escala do desapego. O que prende muito o espírito é o apego às coisas, às pessoas. Aí eu procurei perguntar quais são as pessoas amadas, aquelas que eu acho que me querem bem, que vão talvez sentir a falta do amigo, a falta da presença espiritual. E fui relatando. E assim cheguei também àqueles que eu tenho certeza que não gostam de mim. E achei natural, desculpei, despedi-me e fiquei na expectativa. No 5º dia, pela manhã, tudo isso em silêncio, os espíritos e eu. Naquele dia, eu estava deitado quando a internet anunciou a minha doença. E vocês não podem imaginar o aluvião de bênçãos que eu passei a sentir desde aquele momento, como resultado do pensamento de pessoas amigas, pessoas agradecidas, conhecidas. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse, olha, estamos no período do seu desenlace. Procure organizar a sua vida interior, porque não vai trazer nada. Não se preocupe com nada material, não diga nada e simplesmente espere a chegada do anjo. Eu me preparei, fiquei na expectativa. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde.
mais profundo, fazendo fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí eu via o verde, eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o de melhor. Então, nessa noite, eu fiquei muito debilitado, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse, seria de hoje para amanhã, mas nós estamos em um conciliábulo, as entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória, algum tempo mais para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa é a dádiva. Eu não opinei. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Assim, então, renovei no hospital, fiquei bem, tive alta e voltei para casa. Quando retornei, aquela luz verde me envolvia muito fortemente. E então eu disse a meu filho Otaviano, que foi também um pai, apesar de mais jovem, dando-me toda a assistência a toda hora da madrugada, do dia, a qualquer instante, sem cara feia ou cansaço, sem demonstrar cansaço. Às vezes não dormíamos a noite inteira, eu pedia para ele deitar e ele, diligente, trabalhando. É o exemplo dos filhos. Não fosse ele, teria sido um martírio, porque hospital, por melhor que seja, é sempre um lugar especial. Então, naquele momento, eu senti a vida recomeçar. O interesse, a nossa casa em primeira mão, os objetivos, as obras que nós temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, em fevereiro, e as demais obras que a diretoria tem programadas. E então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse, eu tenho que voltar ao hospital. Estava com febre. Surgiu um novo vírus e um fungo no meu organismo. Então eu voltei ao hospital. Foi muito interessante, porque todos acharam muita graça, né? A gente sai de manhã, ou melhor, e volta na mesma hora. Voltei na mesma hora. Foram feitos novos testes, radiografias, estudos. E então se descobriu um vírus que não houvera sido descoberto. Porém, o mais importante nisso é que o câncer desapareceu. A médica, fazendo análise das chapas, cada dia me disse assim, olha, Divaldo, veja que curioso, aqui está o câncer, para você ver. E nos dias sucessivos, ele foi indo, diminuindo e desapareceu da forma que apareceu. E eu percebi que o câncer
encontra campo, como a tradição informa, melhor nos temperamentos raivosos, nos temperamentos vingativos, nos corpos que veiculam sensações de ódio, de rancor, de ressentimento. Então, aí o câncer tem força para desenvolver-se. Isso ele não encontrou em mim, felizmente. Então, você está curado do câncer. Eu disse, mas não é possível. É possível. Está curado do câncer. Dias depois, quando eu falei aqui, tive alta, a doutora me disse assim, pois é, realmente você está curado do câncer. Eu tenho feito o exame das chapas, estamos esperando tempo para fazer uma pesquisa para ver se tem alguma célula doente em qualquer parte do organismo, porque o perigo é exatamente essa célula desgarrada que pode chegar a qualquer órgão e dar início a um processo cancerígeno. Então eu voltei ao hospital, mas desta vez eu quero dizer de que tive que enfrentar o mundo espiritual inferior. O mundo espiritual inferior é necessário uma vigilância mental e emocional muito difícil. Como os valores são relativos. Então eu me encontrava diante da vida, lúcido, vendo aqui todo o nosso trabalho. E a ira, o ódio de espíritos do mal, porque nós estávamos no trabalho de edificação. Na vida comum, isso se estabelece mesmo como doenças de natureza parapsíquica. No meu caso, ficou como uma osmose. Eu captava as ondas do rancor, do ressentimento, o roubo de energia, eles aspirando para me debilitar, e eu firme nos propósitos. Eu vou ficar bom, vou voltar ao trabalho normal, assim que eu melhore, que tenha um pouco de forças, vamos repartir sobre o Evangelho. Ora, o nosso presidente não sabia de nada, ninguém sabia de nada, só eu. E marcou o seminário do nosso Severino para hoje, nós dois, falando sobre Jesus. Então, estava esse psiquismo do nosso envolvimento em Jesus, e parabéns ao nosso irmão pela excelência do seu trabalho hoje à tarde, que tocou a alma de todos nós. Cada um de nós ficou tocado com as suas viagens, as suas jornadas paulinas, num tempo tão difícil como esse que temos vivido. E então, com esse pensamento, eu me sentia esvaído pelo organismo, o qual o câncer fora retirado, graças ao grande esforço dos irmãos, através de uma cirurgia espiritual, que eu tive a ocasião de ver no além, quando eles fizeram a mudança da matriz cancerígena, tirando daquele lugar e diluindo
e me deram resistência orgânica. Mas a luta dos espíritos do mal é muito grande. É necessário que tenhamos muita vigilância. Então eu repassava pela mente pequenas falhas que naquele momento tomavam expressão muito grande, mas era como uma luta mental, sem parar um minuto. Então foi suportando, perdi completamente o apetite, a sede, ficar 8 dias limitado aos fenômenos orgânicos, comecei a ter muitas dificuldades. E então, um médico amigo, eu perguntei a ele o que o senhor acha. Me diga sinceramente. Ele disse, é a marcha inexorável da morte. Os degraus, amanhã está... Eu disse, mas será que com a cabeça, uma boa cabeça, não levanta? Ele disse, pode. Tudo pode àquele que pede a Deus. E eu continuei pedindo, não para ficar bem, que Deus fizesse o que fosse de melhor para o espírito que sou. E então tive a alegria imensa de um prolongamento orgânico. Digo aos meus irmãos algo comovedor, eu não senti uma dor, a não ser do primeiro dia. Durante quase 40 dias, nem dor de cabeça. A febre mais alta que eu tive foi 38. Uma força superior, que é a energia que nós transmitimos uns aos outros, estanca. Quando o funcionário da home care vem para examinar, ele acha graça porque não tive mais febre, e então recuperado, tendo tido alta há 3 dias, eu resolvi vir abraçar os nossos irmãos, dizer-lhes que tudo está muito bem, que vamos continuar na jornada e que continuaremos, como sempre, na atividade do atendimento, às 7 horas, das nossas atividades comuns. E, por fim, ficou uma lição. No meu caso, o que faria Jesus? Porque a minha responsabilidade afetiva é muito grande. Eu tenho milhares de almas. Eu recebi mais de 3.000 e-mails, que eu não pude responder, é claro, fora os WhatsApp, etc. Tudo isso. Então, há uma amizade, um fulcro, uma esperança. É como se fosse alguém levando a bandeira à frente e o grupo de corações ao lado. Então, hoje, semi-recuperado, porque eu continuo em tratamento, fazendo tratamento 24 horas para me libertar do fungo e de uma dessas entidades microscópicas. Ainda estou meio grogue, porém, toda oportunidade aproveitar para servir. O Evangelho é um apelo. Então, quando eu os vi no retorno, a alegria da Nova Jerusalém, a chamada Jerusalém libertada. Eu me lembro da casinha de Simão Pedro, entre Jerusalém e Jope. Jope é uma cidade que liga Jerusalém a Tel Aviv. Ali Pedro fez uma casa muito modesta,
modesta. Diz Emmanuel que é comovedor. Ele fez uma porção de quartos humílimos em forma da letra U e uma parte central como se fosse um acento agudo. É a casa do caminho. Então, crianças abandonadas, leprosos, portadores de fenômenos mediúnicos, coisas muito graves, atacavam. E Pedro mantinha a casa com muita dificuldade. Toda terça-feira, ele se reunia com as pessoas, principalmente as mulheres de Jerusalém, as senhoras do patriciado, aquelas da nobreza que aproveitavam o marido fora para poder se dedicar ao atendimento aos sofredores e levavam alimento, ajuda para manter a casa. Então, num dia, Pedro estava falando para aquele grupo de senhoras na sala modesta, quando uma zoada, uma perturbação muito grande lá fora, chamou a atenção e a porta se abriu com estrepito. E veio à frente uma mulher desgrenhada, o rosto marcado por algumas pedradas, as vestes rasgadas, num estado deplorável. Ela chegou assim no meio da sala e pediu abrigo. Todos olharam. Era uma mulher muito conhecida. Era uma mulher que em Jerusalém seduzia, criava problemas domésticos, realizava encontros de bacanais. E agora aquelas senhoras viam que ela caiu nas malhas da justiça e que deveria morrer sob pedradas. É uma coisa tão cruel matar a pedradas. Então todos olharam e afastaram-se automaticamente. Algumas pessoas acharam a maravilha e esperaram ver o que é que Simão Pedro ia fazer. Ele ficou um pouco confundido, mas acercou-se e perguntou-lhe: pois não, minha irmã, o que deseja? Ela disse: amparo. As leis não permitiam que a polícia invadisse a propriedade. Não permitiam as leis judaicas que o lar fosse violado. Então, ela estava ali defendida. Pedro meditou e viu o perigo. Aquela mulher era um perigo. Lá fora, os julgadores, os apedrejadores, que são muito, estavam aguardando. Ele então quis oferecer o carinho, mas ele pensou: se ela ficar aqui, as mulheres me abandonarão todas. E como é que eu vou alimentar tanta gente? E ela própria. Então ele resolveu orar, saiu aturdido e foi ao quarto dele, que era de taipa. Ficou assim da frente da parede, orando, quando apareceu a figura de Jesus na parede e perguntou: o de que se trata, Pedro? É de Senhor, aí está um problema que eu não posso resolver. O que é que eu devo fazer? Jesus olhou para ele e sorriu. Naquela expressão de melancolia e bondade, disse-lhe:
enquanto tu pensas, eu vou colocar pensos nas feridas da nossa irmã. Se não tiver lugar aqui, terá no meu coração. Então ele vê Jesus sair e dirigir-se à mulher. Então ele vem banhado em lágrimas e a mulher lhe pergunta: então, para onde eu vou? Pedro lhe disse: fica, minha irmã, a casa é tua. É aqui o lugar do nosso repouso. Abraçou-a a pretexto de muita gente levantar e sair, pelo pudor, pelas questões sociais, aquela meretriz ser acolhida. E então eu me lembrei que ainda somos uma grande alma perturbada, que a humanidade é um conjunto de dores, de aflições, batendo em portas, algumas permanecem fechadas, outras permanecem abertas. Mas não olvidemos da palavra de Jesus: eu nunca vos deixarei a sós. É impressionante que durante todo esse período, quase 40 dias, eu tenho ficado sem a presença de entidades, amigas, no quarto, onde quer que estivesse, ou em casa, trazendo a solidariedade. Velhos amigos frequentadores da nossa casa visitaram-nos, e alguns, em tom de alegria, assim: mas que pena que você não veio. Então, eu digo assim: que pena que você queria demais. Então, a vida é isso. Todos nós, de um momento para o outro, somos assaltados pelo fenômeno vida. Então, aproveitemos bem a vida. Utilizemos-la cada dia com mais elevação, com mais pureza, com mais dignidade. Pedimos aos irmãos que continuem orando pelo velho amigo, que pretendemos ir adiante, e especialmente queremos agradecer aos passistas. Foi feito um grupo de passes, que me aplicou passes diariamente, sem eu saber. Eu estava dormindo e aquele grupo, altas horas, meia-noite, 2 horas, ia aplicar passes, transmitir energias. O quarto ficava iluminado, miríades de pontos luminosos e figuras espirituais respeitáveis e amigas acorrem para nossos corações. De acordo com o nosso pensamento, assim nós atrairemos o nosso porvir. Eu vou parar aqui, porque estou um pouco fraco, e pedir ao Paulo para fazer o favor de preencher o espaço que está faltando. Mas para todos, muito obrigado.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.